Louvado seja Deus, que a suprema consciência do nosso planeta, o Cristo terráqueo, nos abençoe, nos envolva nessa vibração tão especial. E como estamos chegando perto do dia dos mortos, dia de finados, vamos então dar uma contribuiçãozinha, uma ajuda para aqueles que ainda não descobriram que todos nós somos imortais. E que essa conduta nossa, secular ou milenar, já está fora de moda. Então, nós selecionamos aqui 7 perguntinhas. As pessoas querendo saber se ainda tem sentido nós fazermos esse luto, termos essa conduta no dia dos mortos. E a primeira pergunta é: como fica a psicosfera da Terra? Olha, imagina, nós temos aí mais de 8 bilhões de espíritos encarnados. Temos 22 bilhões de espíritos desencarnados. Não é pelo simples fato de eles terem desencarnados que eles mudaram a conduta, porque a evolução não dá salto. Tudo é muito, muito bem arrumadinho dentro da nossa consciência. Então, tanto nós que estamos no corpo e aqueles que desencarnaram ainda não têm evolução compatível, o Dia dos Mortos, ou essa comemoração, isso é muito prejudicial para nós que ainda estamos encarnados e para os desencarnados. Porque nós temos o conhecimento de que nós somos o que nós pensamos. E quando vai chegando Dia dos Finados, Dia dos Mortos, olha o estado mental que a psicosfera do nosso planeta fica. São bilhões de pensamentos com a vibração da perda, da dor, da incompreensão, por ser a morte uma constante no universo de Deus. Então, aqui quando pergunta como fica a psicosfera da Terra, fica péssima, péssima, péssima. Já começando pelo próprio cemitério, que é um ambiente onde se tem a despedida, com dores, com lágrimas, lamentações, porque nós que ainda estamos dando vazão ao espírito primário, que nós já deveríamos estar distante vibratoriamente pela compreensão, pela lógica, por ser uma constante universal, ainda não conseguimos. Então, a psicosfera do nosso planeta fica altamente prejudicada. Então, vamos ver se a gente substitui essa conduta pela boa convivência durante o período em que estivermos junto com os nossos companheiros encarnados. Como ficam os mortos no dia do finado? Fica igualzinho a nós. Porque dependendo do grau de evolução que cada um que desencarna tenha, ele continua no sofrimento. Com a saudade da família, com a falta dos filhos, com os parentes, e uma parcela imensa, que essa que é a maior dor, de espíritos do outro lado da vida, tombados pelo remorso, tombados pela culpa de ter tido uma oportunidade tão sagrada, que é a formação de uma família, a boa convivência com a nossa sociedade, e não conseguimos. E aí a gente desencarna e vamos para um estado infernal de consciência. Então, o inferno só existe na nossa concepção. E é por isso que milhões ou bilhões de espíritos vivem no estado infernal, verdadeiro inferno, em função da culpa, da vida mental que passa a ter quando ou a partir do desencarne. Como ajudarmos aqueles que já foram? Com uma boa prece, faz uma oração, façamos orações sempre, uma boa música, a nossa própria alegria, manifestações de gratidão a Deus pela oportunidade que todos nós tivemos, pela convivência, né? Aquela gratidão por termos passado um período juntos na busca do conhecimento para irmos nos libertando. E como agora já estamos no 3º milênio, já estamos sob a vibração de Aquário, sob a vibração da força mental, já não tem mais sentido aquilo ou aquela conduta que foi comum para nós lá atrás,
existências milenares. Agora já perdeu o sentido. Então vamos comemorar a vida no dia a dia, de maneira consciente e consistente, convivendo com os nossos irmãos, sabendo que todos nós temos as nossas diferenças e somos diferentes. Então, amemos aqueles que nós tivermos a oportunidade de conviver. Como nos desapegarmos daqueles que já partiram? O desapego é um processo natural. A proporção que nós vamos descobrindo, concebendo a finalidade sagrada da vida por estarmos juntos, nós vamos elaborando uma nova conduta mental. Porque nós somos seres cósmicos, temporariamente encarnados na Terra. Aqueles que já desencarnaram, mas que continuam na psicosfera da Terra, sofrem os mesmos males, os mesmos danos que nós temos, porque ele não tem mais o corpo biológico, mas a alma leva tudo. Se ele viveu ou conviveu aqui num estado deplorável, ele leva esse sentimento, essas agruras para o outro lado da vida. Então, a tendência natural é todos nós compreendermos o sentido sagrado da vida, agradecermos a Deus pela oportunidade da convivência, nas diversas maneiras ou formas de convivermos aqui no plano físico. Então, dia de finados, vamos colocar sol na nossa vida, uma aparência de uma alma consciente, fazermos orações de gratidão a Deus pela oportunidade que tivemos de conviver ou de convivermos com aqueles que já se foram. Essa deve ser uma postura de um cristão. E nunca não ficar nas nossas lamentações. Mais uma perguntinha aqui. Como esclarecer uma sociedade de que as vestes pretas do luto estão fora de moda, pois prejudicam os desencarnados? É aquilo que a gente repete toda hora. O desencarne não modifica nada, porque a consciência é da nossa alma. E nós, desencarnados, nós, na condição de almas ou seres amados, deixaremos o corpo, mas a nossa consciência vai para onde nós formos. Então, não adianta essa postura, porque a morte física não altera nada, 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 se nós não tivermos a lucidez, o conhecimento para irmos nos libertando dessa conduta que não tem mais sentido, nem para nós encarnados e muito menos ainda para eles que desencarnaram. Então, vamos manter uma luz, pensarmos nas estrelas, nos grandes acontecimentos cósmicos, nas galáxias, em tudo que for bonito, belo, maravilhoso, nas florestas, nos oceanos, toda essa beleza do mundo vegetal, do mundo animal. Observemos a beleza dos pássaros, tudo que tiver representando o Criador, que nós encontremos um elo para celebrarmos a vida com gratidão. E aqueles que já foram, que sejam encaminhados por esse impulso que todos nós somos capazes, esse impulso para se libertar, se porventura estiverem presos a algum objeto, algum tesouro ou algum elo de qualquer natureza do plano material. Passou pelo plano material, vai embora, em nome da luz, em nome de Deus. Sexta pergunta. Como devemos agir no dia dos mortos em benefício daqueles que já voltaram para a pátria espiritual? É isso que nós estamos falando. Como agirmos no dia dos mortos? Uma roupa bonita, roupa clara, uma música, tudo que for bonito, nada de roupa preta, né? A ciência nos fala que a cor preta não existe. Ela é a negação das cores. Então, vamos botar as cores do espectro solar, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O preto não está condizente. Em nenhum momento, nós, seguidores de Jesus, nós que temos Jesus como nosso guia, o nosso mentor, o nosso orientador planetário, ele nunca nos ensinou que botássemos roupa preta para simbolizar o luto ou um sentimento tão vazio, quando uma prece, um sorriso, um abraço
gestos de carinho, gestos de ternura, poderão dar a eles, os desencarnados, um impulso maravilhoso para eles saírem daqueles estados de culpa, por não terem aproveitado adequadamente a oportunidade da reencarnação. A última pergunta é como nos prepararmos para a morte. Isso aí é o nosso dia a dia, né? Aqui no nosso grupo, certa oportunidade, eu coloquei um aviso, curso, prepare-se para a morte. Isso já tem décadas, até hoje nunca apareceu um aluno. Isso quer dizer que nós não damos importância para aquilo que é comum e é constante e universal. Todo mundo que encarna tem que desencarnar, graças a Deus. Então, como nos prepararmos? Uma boa literatura. Observemos quantos livros que nós já temos. Olha as obras gigantescas do nosso Chico Xavier, de um Divaldo, de um Ramatiz, de Ciro Maias, tantas maravilhas que nós temos, para que consigamos dar um sentido sagrado à vida. Então, nós escrevemos um livro também, A Arte de Interpretar a Vida. Quantas maravilhas, para que nós estejamos atentos. O nosso encarne é muito curto, não dá para nós ficarmos dedicados a coisas tão bobinhas, tão banais. Principalmente esse estado de tensão, que muitos, principalmente a partir dos 49 anos de idade, aqui na Terra, já não conseguem viver, já não conseguem dar um sorriso, já não conseguem viver com alegria, motivado pela causa sagrada da existência. Então, nós pedimos a todos, dia 2 de novembro, criarmos paisagem com o sol nascendo, aquele sol maravilhoso. Pensemos em luz e quando estivermos bem envolvidos com a figura sagrada do sol, para todos nós, que nós lembremos daqueles que já foram para o outro lado da vida. Permaneçamos em oração e que o Supremo Pai continue nos amparando e motivando a nossa vida.